E aí, galera, o Corinthians está próximo de contratar Mateuzinho do Flamengo, né? O lateral direito chega para poder brigar por uma vaga no time titular com o Fagner, né? Há muito tempo o Fagner não tem um jogador à altura aí no banco de reserva, né? E por isso, esses últimos anos, ele tem sido titular absoluto, né? Para falar a verdade, há muitos anos, né? O jogador do Flamengo, Mateuzinho, tem 23 anos, é aguardado nesta terça-feira ainda para poder fazer os exames médicos e também assinar um contrato com o time do Corinthians. E aí, galera, será que o Mateuzinho vai para o time do Corinthians? Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Mateuzinho no Corinthians. Então, assim, ofensivamente é um cara que entrega bastante ainda. A gente pode questionar a idade, se ele vai ter sequência por conta da condição física a temporada inteira, mas é importante você ter laterais. A gente vem falando disso há quanto tempo? Uma posição difícil, né, Nath? Exato. Muito, né? É uma posição muito escassa, né? Jogador sendo improvisado pelas laterais, porque não tem hoje no mercado. Onde estão os laterais, hein? É uma boa pergunta essa aí. E me parece que pela posição, pela chance de contratar um jovem ainda lateral por empréstimo, um jogador que já tem experiência em time grande também. Jogam juntos? Fagner e Mateuzinho? Eu já acho mais difícil. Mais difícil. Não jogam. São jogadores da mesma posição. Jogar o Fagner um pouco para frente, para trabalhar no meio. O Fagner jogou um pouco para frente com 3 zagueiros e tal. Em alguns momentos ali, o Bruno Mendes fazendo aquele lado ali, que é um zagueiro fechando, então você libera o Fagner para subir mais ao ataque. Não é o caso do Mateuzinho. O Mateuzinho é o lateral ofensivo. Sim. Ele vai embora. Ele se manda para o ataque, assim como o Fagner faz também. Acho que para o Corinthians é interessante encorpar bastante o elenco ali, mas para o Mateuzinho, que ele não chegue ao Corinthians, né, pensando que vai ter tranquilidade, porque o Fagner é quase que uma entidade na lateral direita do Corinthians. E o pela história dele no clube, mas também porque ainda é, tecnicamente, um dos melhores jogadores do time. É um lateral que tem muito boa capacidade técnica, de bom posicionamento, leitura de jogo, vai ao ataque, cruza bem, sabe explorar os espaços. Então é muito difícil tirar o Fagner. É uma posição carente do futebol brasileiro, são poucos os jogadores bons. E o Fagner, embora já mais experiente, já bem rodado, ele ainda... e até hoje ele não foi questionado na lateral do Corinthians porque ele faz o dele. Às vezes um pouco violento, né? Muitas vezes Sim. Violento na marcação, mas foi uma coisa que ele desenvolveu ao longo da carreira, porque se dizia no início que ele não sabia marcar, e ele passou a marcar melhor e passou às vezes a passar do ponto, né? E com certo passe livre para fazer isso, né, Eugênio? E com certo passe livre para fazer isso. Ele não é tão coibido em relação a algumas entradas mais violentas que ele dá agora. Ele conhece muito a posição, lateral de muito respeito. Um cara que até perdeu pênaltis recentes e Exato. mesmo assim manteve um certo carinho da torcida. E também, Suman... A história do clube é muito grande. É isso, tem uma história do clube. E rende ainda. Exatamente. E é um lateral que conhece muito o setor, conhece muito a posição. Não é todo mundo que conhece a posição como ele conhece no Brasil. Teve uma queda considerável nos últimos anos. O Corinthians me parece que ao contratar o lateral direito dá esse recado. Fagner, se você não estiver bem, vai perder o lugar. Fagner, vem alguém para disputar a posição com você. Fagner, não se acomode, né? Então, o Mateuzinho pode chegar e é importante também nesse sentido para o Corinthians. Até pelo que o time não vem jogando nos últimos anos, também uma queda individual dele, mas uma queda coletiva também. Do time. Nas últimas temporadas, possível reforço então para o Corinthians, até pela idade do Fagner, número de jogos na temporada, uma opção aí nessa lateral direita. Agora, a gente falava ontem sobre como o Corinthians vem se reforçando em um lado do time, do campo, e principalmente na defesa, mas o ataque ainda com algumas carências. Vamos dar uma olhada numa tela? A gente tem uma tela aí sobre esses reforços, porque o Corinthians anunciou o Gustavo Henrique, agora próximo do Mateuzinho. A gente vê do meio para trás, Prats que é da defesa, né? O Prats que gosta. Ó, Félix Torres, Gustavo Henrique, Palácios, Hugo e o Ranielli. Jogadores ou Olho no Ranielli, Suman. volantes, Vai ajudar. defensores. Muito. Bom jogador? Vai ajudar muito. Jogador de bola? Pode seguir aí. Mas e do meio pra frente? Não tem mais o que seguir, Prats. Só tem um nome do meio pra frente. Garro, que foi um jogador disputadíssimo. O Corinthians contratou, Só né? um nome do meio pra frente. A torcida do Corinthians está preocupada. Eugênio, a gente mostrava ontem o time B do Corinthians. Um ataque com nomes bem controversos, criticados. De Matheus Bidu, e improvisado meninos na também, ponta, né? Como o Wesley. jovens, ainda que tenham ganhado
rodagem na temporada passada, são jovens. Tá preocupado o torcedor do Corinthians? Um nome só do meio para frente. Geralmente o que ganha jogo, Prats, você que fala isso, é bola na rede. É verdade, essa eu falo. Não é também nenhum comentário maravilhoso, isso é isso, mano. Precisa divulgar toda hora, assim. Agora, o que acontece aí é que houve uma mudança de perfil do elenco do Corinthians, né? E me parece que o trabalho do Mano vai ser avaliado de verdade a partir de agora. Quando eu falo assim, avaliado, ele montou e moldou o grupo muito ao jeito dele. Ele não quis ficar, ou ele concordou com a saída de alguns jogadores. É um time mais rejuvenescido. Agora, você tem razão, você olha para as contratações muito voltadas do meio para trás. Né? E aí a gente vai ter de ver, porque o Romero terminou bem o ano, o Yuri Alberto tem uma chance agora em que ele foi mal no ano passado, com o Mano e também com o Vanderlei Luxemburgo. O Garro, eu ainda trato como uma incógnita, que a gente vai ter de ver o Garro jogando no Brasil. Adaptação. Né? Ele chega em um nível em que ele foi muito bem na Argentina no ano passado, mas na América do Sul hoje, a Liga Brasileira, se comparada à Liga Argentina, à Liga Uruguaia, a Liga Equatoriana, é uma liga que tem um nível mais alto, de exigência, de dificuldade, de competitividade, mas realmente são contratações muito voltadas do meio para trás. E aí deve passar pelo Mano Menezes em relação a ter um outro sistema defensivo, outra marcação, e um time mais jovem do meio para frente. Tá preocupado o torcedor do Corinthians, Eugênio? Tá esperando a chegada de atacantes. Mais de um. Porque o Yuri, fica esperando e não é garantia. O Romero fez gols na reta final do ano, acho que ajuda, mas o torcedor que vai para a temporada pensando, nosso ataque é formado por Yuri e Romero, ele não confia que esse time vá fazer a diferença ao longo do ano. Ele vai olhar em volta, vai ver os outros times e vai entender que o ataque do Corinthians, pelo menos no papel de início, não é um ataque que inspira confiança, que vai dar a certeza de um bom desempenho, com jogadores que vão assumir responsabilidades e vão dar grandes alegrias. Não parece isso. Pode até acontecer. Já não resolveu na temporada passada. Até porque a dinâmica passada, entre Roger Guedes e Yuri Alberto era uma. A dinâmica entre Romero e Yuri Alberto é totalmente segundo diferente. A apuração da ESPN, o Corinthians está atrás de um nome que já passou pelo futebol brasileiro, e aliás foi muito bem no futebol brasileiro, foi para o futebol mexicano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque realmente esse setor ofensivo do Timão vai, por enquanto, deixando o torcedor preocupado. O Eugênio fala de Romero e Yuri, a Natália cita agora o Roger Guedes. É bem verdade, essa dupla que acabou ficando no segundo semestre, até o Romero com um segundo semestre melhor. Sim, terminou bem o ano. É que não se tem certeza, né, de como essa equipe vai... o que esse ataque vai entregar. Em dados momentos da temporada passada, quem fazia agora o Gil. Que foi embora. E foi embora. Em jogadas de escanteio do Fagner, muitas vezes no segundo pau, né, pro zagueiro. Podemos dar a notícia, Leão? Seguinte, o Corinthians está atrás do atacante Pedro Raul. Notícia divulgada há pouco, apuração da ESPN. O Corinthians tenta a contratação do atacante que passou pelo Vasco, foi artilheiro do Brasileiro pelo Goiás, acabou indo para o futebol mexicano. Passagem dele no Vasco não foi legal, né? Mas é um nome que o Corinthians pode trazer, então, para a sequência da temporada, para o início da temporada. E aí? O Pedro Raul, de fato, não foi bem no Vasco. Mas o Vasco também não estava bem. Aquele recorte que o Vasco tinha 9 pontos com não sei quantas rodadas de Campeonato Brasileiro que nada acontecia, ele faz parte desse pacote do Vasco. Quando o Vasco se reforça, se organiza, quando vem o Ramon Dias, ele já não está mais. Pegam vocês, Pedro Raul? Não foi pifado. Ele é bom jogador. Agora, aqui. Tem que ver o que ele vai apresentar. O pessoal está demorando muito para responder aqui. O Pedro Raul teve uma passagem boa pelo Goiás, sob o comando do Jair Ventura. Sim. Foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, foi decisivo para que o Goiás não fosse rebaixado, né? Ele na frente e o Tadeu lá no gol, eles foram os caras que permitiram ao Goiás, comandado pelo Jair Ventura, ter um rendimento superior ao que o elenco sugeria. E no ano seguinte a gente viu o que aconteceu. Ele saiu, o Jair Ventura saiu também, o Goiás acabou rebaixado. Mas ele, em 2023, chegou com pompa ao Vasco e foi uma enorme decepção para a torcida do Vasco. Sim. Perdeu gol, perdeu pênalti, completamente fora de sintonia. O Verratti entra e entrega muito mais que ele de futebol e de gol. O grande destaque foi aquela apresentação dele no Toluca. É a forma como ele chega. Fizeram um vídeo para ele caindo do espaço e tal. Já está indo embora de novo agora? Mas ele também não fez muitos gols no Toluca.
Puxa vida. Então, assim, eu acho que o torcedor do Corinthians vai olhar e vai desconfiar. Vai desconfiar da capacidade dele. Repete essa frase, Eugênio. Ele não fez o quê no Toluca? Muitos gols. Puxa vida. Então, ó... O problema dele é que ele é atacante, Prats. Isso aí é uma discussão que a gente vai ter por dias aí, Suman. Ó, era Gabigol... Mal comparando, é uma contratação que lembra um pouquinho o Mateuzinho na lateral. Eu acho que é alguém para fazer sombra ao Yuri Alberto, alguém para incomodar. Mas é um estilo o centroavante. É um estilo diferente. O Yuri Alberto é um centroavante de movimentação. Pedro Raul é mais de área, né? Muita velocidade, explosão. O Pedro Raul é aquele 9 grandalhão. Não, os dois podem jogar juntos, hipoteticamente. Diária. Não é isso? Os dois poderiam jogar juntos em uma situação hipotética. Mas você olha para o Pedro Raul chegando ao Corinthians, você imagina o seguinte, vai brigar pela 9. É muita sombra, Prats. Você está falando muita sombra aí pro... pouca água fresca e muita sombra? Então, o torcedor do Corinthians está preocupado. Mas, assim, a gente tem de ver primeiro a análise de mercado que o Corinthians faz. Acho que o Corinthians reforçou bem do meio para trás e do meio para frente a gente comentava aqui. Tem um meia que foi bem na Argentina, que é uma novidade que a gente vai ter de ver como vai jogar. E o Pedro Raul, porque, por mais que ele seja diferente mesmo do Yuri Alberto, a gente olha para o Corinthians hoje, sai o Yuri Alberto, se precisar sair. Quem joga por ali? É o Felipe Augusto hoje, em Já tese. foi embora para a Bélgica. É verdade, foi embora. Foi embora para a Bélgica. Então, assim, como centroavante, o Pedro Raul me parece que é alguém que vai chegar para pelo menos ter alguém da posição. Mas o histórico dele recente não é bom. E essa história de Gabigol, Borré, Pedro Raul, essa sombra está ficando pequenininha. Então pode dar muito certo, Agora a gente vai voltar para aquela questão da expectativa. Quando você trabalha com nomes do tamanho do Gabi, né, quando você pensa ali em entrar numa briga por jogadores que estão sendo disputados no mercado, são nomes gigantes, são nomes que já estabelecidos e já deram muito retorno esportivo. Aí, quando você vai para o Pedro Raul, é um cara que tem muita interrogação, principalmente pela passagem no Vasco. Né? E lembrou muito bem o Eugênio, ele não fez muitos gols no México. Então, qual versão do Pedro Raul? É a do Goiás, que o Corinthians está comprando? Se desse pra assinar isso. É essa versão que vai aparecer no Corinthians? A gente não sabe. A gente não sabe porque é um time, repito, um time que está se montando de novo e se moldando para a temporada para ser um time competitivo. Com jogadores novos, jogadores de fora que precisam se adaptar ao futebol brasileiro. Começa com o Campeonato Paulista. Então, assim, o Pedro Raul, se colocar hoje ele e o Yuri Alberto, para mim os dois estão na mesma prateleira. Ô, louco. Yuri Alberto entregou muito pouco na temporada passada, muito criticado, tropeçava na bola, muita tomada de decisão errada. Fez uma temporada que na expectativa, e por isso a diretoria faz o esforço para ficar com o jogador, porque no final da temporada 2022 ele teve uma arrancada espetacular, a virada na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, o jogo contra o Fluminense, o próprio jogo contra o Flamengo, ele fez diferente. Então aquilo criou assim, uma expectativa muito grande. Na temporada passada não foi, porque coletivamente, assim como Pedro Raul no Vasco, as coisas também não funcionaram. Agora, hoje, para mim, os dois é para brigar por titularidade. Se o Pedro Raul chegaria com mais status, entre aspas, do que o Yuri? Não, mas não falei mais status. Eu falei que eles chegam na mesma prateleira. Para brigar por vaga. Não falei que ele chega maior ou menor. Ele chega igual. Qual é a diferença da temporada passada do Yuri pro do... O Yuri tem mais história no clube. Mais tempo no Corinthians. A questão do Yuri é o investimento que o Corinthians fez nele, né? O Corinthians abriu mão de alguns jogadores bons, promissores. Não tinha dinheiro para fazer a contratação, mas empenhou jogadores que poderiam estar jogando aí hoje, poderiam ser peças importantes no time, né? Mantuan, Queiroz, Robert Renan e outros que foram lá para que o Corinthians tivesse o Yuri, que é um jogador muito jovem ainda. O quê? 22, 23 anos? O Yuri. O Pedro Raul é jovem também, né, Eugênio? O Pedro Raul já é mais rodado. Já é um jogador mais rodado. Está com 27 para 28. Jogou no Japão, foi bem no Atlético Goianiense. Nos lembram alguns amigos que o Pedro Raul, logo no começo do ano, foi sondado, não, mas apareceu o nome lá, né, no São Paulo, com possibilidade de contratação. Aí no São Paulo... 22 para 23, o Yuri. É isso, né? É isso. O Pedro Raul no São Paulo, ele encaixaria dentro do elenco como uma peça de reposição do Calleri. Porque aí se assemelha mais ao estilo do Calleri de jogo. O 9 de área. O Yuri aí dá até para pensar do Yuri junto com o Pedro Raul.
no Corinthians, dando a liberdade ao Yuri para se movimentar mais e deixando o Pedro Raul mais como referência na área. Porém, não é um jogador que chega no melhor momento da sua carreira. O melhor momento dele foi no Goiás, quando ele vai para o Vasco, e no Vasco ele não consegue render. Estou sentindo você. Galera, agora falando sobre Mateuzinho no Corinthians, né? Na minha opinião, uma boa contratação, um jogador jovem ainda. O time do Corinthians está tentando se rejuvenescer, está trazendo novos jogadores, saíram muitos jogadores que têm idade considerada um pouco avançada. Agora é torcer, né, para o Corinthians conseguir trazer novos jogadores. O Mateuzinho está muito próximo de um acerto com o Corinthians, lembrando que o jogador esse ano parece que vai ter menos espaço, né? O Flamengo tem o Varela, tem o próprio Wesley, né, que foi titular uma boa parte da temporada passada. E com isso o jogador parece que vê com bons olhos aí aceitar a proposta do Corinthians. O jogador estava um pouco resistente, não queria sair do Flamengo, mas parece que conseguiram convencer o Mateuzinho de ir para o Corinthians. E já o caso aí, né, do Pedro Raul. Pedro Raul, todo mundo sabe, teve uma boa passagem pelo Goiás, mas no Vasco, né, a passagem dele foi muito ruim. É claro, o Vasco estava numa situação ruim, estava numa fase ruim, mas assim, o Pedro Raul estava perdendo muitos gols, né? Acabou que ele saiu do Vasco, né? Antes mesmo da final da temporada, no meio da temporada ele já saiu do Vasco. E assim, se o jogador chegar, se recuperar e ser aquele Pedro Raul do Goiás, né? Aquele goleador, acredito que ele pode ser titular até nesse time do Corinthians, já que o Yuri Alberto também não vive um bom momento, pelo menos na temporada passada. Quem sabe esse ano ele possa ressurgir, possa voltar a fazer bons jogos com a camisa do Corinthians, mas a princípio ele chega para poder brigar com o Yuri Alberto no time titular, né? Agora vamos ver como que vai ser essa montagem do Corinthians para essa temporada de 2024. O torcedor fica um pouco com o pé atrás, porque se falava em Gabigol e de repente chega um Pedro Raul no time do Corinthians. Galera, e aí, o que vocês estão achando da janela de transferência do Corinthians, do mercado da bola? Será que o Corinthians vai conseguir montar um time competitivo como o presidente disse, né, em sua posse? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.